Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito e hoje o assunto é muito relevante, importantíssimo, que é conciliação e mediação. Para tanto, convidamos a doutora Paula Roberta, assistente de gabinete do Juizado Especial Criminal da Comarca de Mossoró. Então não sai daí, voltamos já. Muito bem, estamos de volta. Primeiro bloco da nossa conversa com a doutora Paula Roberta, assistente de gabinete do Juizado Especial Criminal, para falar sobre um assunto muito relevante, que é a questão da mediação e conciliação. Então, você que é estudante de Direito, você que é profissional liberal, dona de casa, é um assunto muito relevante que está na pauta do Judiciário, questão da pacificação. Mas, doutora Paula, primeiro bloco, a gente conhece o entrevistado, né? Tenta conhecer, situar, né? Contextualizar. E a senhora é egressa de qual instituição, de qual faculdade? Bom dia a todos. Eu sou egressa da UNP. Eu me formei na UNP, na turma de 2012. 2012? É. Muito bem. Doutora Paula, e questão de graduação, a senhora voltou para a academia? Voltei. Eu costumo dizer que eu sou uma eterna estudante, né? Eu sou pós-graduada em perícia forense pela Faculdade Ateneu, em Fortaleza. Muito bem. Assim, eu paguei criminalística na UERN, se eu não me engano, foi até com o professor foi na cadeira, na verdade, na Faculdade de Medicina, essa área forense é muito interessante, né, doutora? É uma área rica, né? Um pouco ainda, costumo dizer que um pouco ainda meio que fechada, meio desconhecida, né? Mas riquíssima, é fantástico o trabalho da forense. Eu gosto muito, porque ele possibilita infinidade de estudos. Como eu gosto muito da conciliação e eu queria entender algumas coisas, né, que aconteciam com alguns conflitos que chegavam lá, então, para mim foi uma área fantástica, porque eu fui lá atrás estudar alguns conflitos que na forense é permitido isso, né, essa busca. Então, lá atrás eu fui buscar alguns conflitos que existem, por que as pessoas agem assim, por que elas se tornam assim. Então, isso eu busquei também uma basezinha lá, fui pegar lá. Doutora Paula, assim, eu advogo desde 2007, doutora Paula, estou na batalha aí, mas já vejo a senhora nos tribunais já faz um tempinho. Como é que foi o seu ingresso no tribunal, como é que se deu? Bom, eu comecei a estagiar em 2007. Na época em que você se formou, estava no segundo semestre da faculdade e já comecei a estagiar voluntariamente no antigo juizado da Mater Christi, com o Dr. Wagner. E aí depois eu passei para o juizado da Mater Christi, foi extinto, e eu fui para o juizado central, que ficava ali vizinho à igreja São Vicente. E lá para cá eu estou até hoje. Quando me formei, fiquei um ano voluntária com o Dr. Paulo Maia, que é o meu atual juiz. E depois eu recebi um convite dele para ser assistente dele e estou com ele até hoje. Muito bem, olha, o pessoal que é estudante, né, que está na graduação, então esses estágios, mesmo que voluntários, são importantes, né, doutora Paula? Sim, muito, muito. É riquíssimo, né, porque aí você vê uma forma diferente. Eu costumo dizer que o estágio é primordial em toda e qualquer graduação, né? Você vai vendo, você vai buscando, você vai entendendo. No meu caso, eu comecei a entender a importância de um carimbo na folha que inicialmente a gente acha chato, né? Muito chato ficar carimbando. Mas aí lá atrás a gente vai, entende por que tem que ter um carimbo, entende da importância de folhear aquele processo, de ler, você aprende a manusear, aprende a ver, a entender o porquê, a questão de prazo, aonde vai, aonde não deve ir, o que deve ser feito. Então, para mim foi primordial, foi enriquecedor.
No caso, atualmente, a senhora está no Juizado Especial Criminal aqui de Mossoró. Qual é a competência, quais os casos que chegam para vocês lá? O Juizado Criminal, ele é regido pela Lei 9.000, né, /99, e ele trata de crimes de menor potencial ofensivo. Né? Então, ele tem crime de desacato, crime de desobediência, contravenções penais, o 310 e o 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que é entregar o veículo para uma pessoa não habilitada ou estar dirigindo sem a devida habilitação. Então, esses processos correm lá, esses não seria crimes, né? Delitos. Esses delitos, eles correm lá no juizado criminal, assim também como os crimes de injúria, de calúnia, de difamação, que são as ações condicionadas à representação, né? Então, o juizado criminal, ele trabalha com ações incondicionadas e com as condicionadas. Também abrange o ambiental, né? Os crimes ambientais também se processam lá, alguns. No começo do ano, caros telespectadores, fui para uma audiência, a doutora Paula estava lá, né, na questão da mediação, na conciliação, e essa mulher, de repente, né, puxou as rédeas. Às vezes tem que ser duro, não é, doutora Paula? Você deixa um pouquinho à vontade, as partes, mas tem hora que tem que dar aquela chamada, é verdade? Normalmente, eu gosto de deixar as partes muito à vontade na sala de audiência, né? Eu quero que elas me expliquem o que está acontecendo ali, que elas me contem. Na realidade, não seria explicar, mas seriam que elas me contem o que está acontecendo, o que levou, né, elas até ali. Porque eu costumo dizer que o incêndio, que todo o processo que chega ali, costumo dizer que ela é um incêndio, né? E que ali é apenas a fumaça, é igual uma casa, né? Quando está ali naquela sala é porque já saiu do seu controle, né? E então eu procuro dar uma certa atenção, mas para que isso ocorra, eu tenho que permitir que eles conversem, sempre estabelecendo quem fala primeiro, quem fala depois, como é que nós vamos fazer, a critério das falas é importante. E às vezes quando eles começam a meio que se descontrolar, e aí eu tenho que puxar realmente, tenho que trazer para mim e lembrá-los que lá atrás nós ajustamos que enquanto um estivesse falando, o outro estaria caladinho, escutando e assim sucessivamente, para que ocorra esse controle. É verdade, tem que ter esse controle, né, para não sair do contexto e voltar a um novo conflito. Normalmente eu costumo dizer que nós precisamos nos focar no presente, né? Eu não posso buscar o que está lá atrás, o que aconteceu, mas eu pergunto muito para eles e questiono muito isso, né? O que é importante para vocês, o hoje. E aí eles, não, mas aí amanhã amanhã eu não posso prever. Mas eu quero saber o hoje, como é o hoje, como nós vamos lidar com o hoje, o que é interessante. Então, eu trago sempre isso para eles que vão construindo, né? O que é interessante para você aqui, nesse momento, o que deve ser feito, como é que nós podemos solucionar esse fato aqui, né? E aí eles conseguem construir um denominador comum. Aí nesse bloco, doutora Paula, qual o perfil que o conciliador ele deve ter? Um perfil. Todo servidor pode ir para o gabinete para fazer esse tipo de audiência, ou tem que ter um perfil próprio, uma sensibilidade própria para isso? Na realidade, eu acho que você tem que ter uma sensibilidade. Eu costumo dizer que lá na sala os meninos brincam comigo porque eles dizem que eu nasci para isso. Talvez, não sei, né? Mas é muito importante você se colocar no lugar do outro, você ter uma sensibilidade. Eu não posso colocar alguém para conciliar ali, alguém que não vai conseguir ultrapassar o seu próprio eu. Às vezes eu não estou tranquila comigo mesmo e aí eu acabo transportando para as partes, né? E aí na conciliação, eu costumo dizer que tem umas pessoas que realmente têm um perfil, que é o perfil da escuta ativa, né? Você precisa aprender a ouvir para que você possa fluir.
Muito bem, estamos conversando aqui com a doutora Paula Roberta, assistente de gabinete do caso do Juizado Especial Criminal de Mossoró. É verdade que o juizado vai mudar de competência? É. A partir de segunda-feira nós seremos agora o 4º Juizado Criminal, Cível e Fazenda Pública, né? Houve uma divisão e agora os 3 juizados cíveis serão... Aliás, os 3 juizados cíveis irão receber a competência do juizado criminal e fazenda pública. E o juizado criminal irá receber a competência cível e fazenda pública. Então, agora seremos competência criminal, cível e fazenda pública. Todos os 4? Sim, todos os 4. Esperamos, assim, muda a competência numa canetada, doutora Paula, mas... Assim, será que foi investido também a questão de estrutural também? Como é que a senhora viu com bons olhos essa mudança? Eu confesso que eu ainda não sei dizer para o senhor ao certo. Ainda vai sentir ainda? Ainda vou sentir. É algo que é diferente, né? Porque... Por exemplo, na minha sala, nós temos 3 pessoas na secretaria e 2 pessoas lotadas no gabinete, né? Tem uma assistente, que sou eu, e tem um assessor, que é a Leila. E aí, no gabinete, eu concentro a parte do gabinete e concentro todas as audiências de conciliação e audiências preliminares. Que lá nós temos uma pauta, nós temos pauta todos os dias, de segunda a quinta, né? E aí, quando a fazenda vier, a fazenda tem uma demanda muito alta, porque você lida com coisas mais sérias, não que no criminal não seja, e muito. Mas aí nós vamos lidar agora com medicamento, com internação, com cirurgias, com... O Estado, o município, entidades, órgãos, né? Também vocês vão lidar diretamente. Exatamente. E aí é algo que é novo e aí eu ainda não sei como será. Acredito na competência de vocês. Então, no segundo bloco, vamos falar especificamente da questão de conciliação e mediação. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com a nossa conversa aqui com a doutora Paula Roberta, assistente de gabinete do Juizado Especial Criminal da Comarca de Mossoró. Vamos adentrar agora diretamente à temática. Doutora Paula, qual a importância da conciliação no contexto atual? Conciliação, acho que eu sou suspeita para falar da conciliação, porque eu gosto muito. No contexto atual, eu acho que a conciliação, ela parte de um pressuposto que ela não é importante só na esfera judicial. Ela é importante também na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. A gente acaba buscando uma forma de vivência e de método e de solução para viver bem, né? Aquela questão do que eu quero para mim. Então, assim, eu trago muito isso para a esfera da conciliação. Hoje a justiça, ela está assoberbada com tanto processo, né? Nós temos um índice de processo muito grande, muito grande mesmo. E a conciliação, até um tempo desse, ela não era vista, né? Ela era algo que não era visto e que não era... Eu costumo dizer que ela não tinha um aprimoramento. E não tem, eu acho, no meu ponto de vista, até hoje, né? Mas eu acho ela enriquecedora em toda e qualquer situação, principalmente na esfera jurídica. Há pessoas que dizem, não, eu não quero conciliar porque eu vou estar perdendo o meu direito, eu vou sair daqui perdendo e a outra parte vai sair ganhando. E aí eu vou lá atrás explicar, não. A conciliação, ela é algo que ela vai beneficiar as duas partes. Ela vai beneficiar a senhora e ela vai beneficiar a outra pessoa também. Mas desde que a senhora tenha essa vontade, né, de conciliar, de saber o que realmente é importante para você. E aí vai fluindo e a gente vai tentando ver. Então a conciliação hoje, no momento atual, no contexto atual, ela é algo de suma importância. Quem bem pensar...
vai conciliar, vai conciliar. Tem muita gente que chega ferida, né, com a moral, né, arranhada, doutora Paula, no fórum. Mas, na verdade, uma sentença, uma decisão judicial, não resolve essa situação. É verdade, mas eu quero que ela pague. Nem que seja uma cesta básica, mas eu quero que ela pague. Esse tipo de comportamento, doutora, gera mais conflitos. Gera. Na realidade, as partes já chegam armadas, né? Elas já chegam muito armadas, elas já vêm munidas de um sentimento, de mágoa, de raiva. E quando você se deixa mover por esses sentimentos, você fica impossibilitado de dar um passo à frente. Então, lá na minha sala de audiência, eu costumo dizer, outro dia me disseram, é muito fácil conciliar no criminal, é melhor do que no cível. Aí eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que conciliar é difícil em toda e qualquer relação, seja cível, seja criminal, seja família, porque cada um tem um sentimento diferente. No criminal eu vou estar lidando com sentimentos, né? No criminal eu lido muito com sentimentos, eu lido muito com atitudes, eles costumam dizer, ele estava me defamando, né? Eles utilizam essa palavra, me defamando, que no caso seria me difamando, né? Enfim, não sei. Então eles usam muito, muito esse contexto e aí eles chegam, às vezes é conflito de vizinhos, às vezes é conflito entre pai e filho, às vezes é entre irmãos, e eles chegam armados, muito, muito mesmo. E quando eles sentam ali, e eu possibilito uma conversa para eles, pergunto, o que eu trouxe aqui? Tá tudo aí, se a senhora não leu não meu processo? Não, eu li. Mas eu queria ouvir da senhora. Eu sei que está aqui no seu processo. Mas eu preciso que você me diga o porquê que a senhora está aqui, o que a trouxe aqui, o que lhe move. E aí, quando eu possibilito essa conversa, que ela põe para fora, expõe todo o sentimento dela, ela me permite trabalhar naquela situação, né? Então eu vou lá buscar naquilo que mais doeu nela. E aí quando a outra parte entende o porquê que aquela pessoa estava agindo daquela forma, aí eu começo a quebrar as barreiras, né? Começo a quebrar barreiras e não só eu, mas aí eles também, eles começam a enxergar e nós começamos a fazer ali um ponto e trabalhar naquele esquisito. Mas por que a senhora... O que foi que lhe magoou tanto? Porque ela me chamou de rapariga, né? Não, porque ela disse que eu era vagabunda. Outro dia eu peguei um fato que... E cada pessoa que passa ali é única. E eu parto sempre do pressuposto de que o que é importante para mim pode não ser para você. Mas o fato de não ser importante para mim não significa dizer que eu não vou dar uma atenção para aquela situação, né? E chegou um fato que eu achei muito interessante e que eu já costumo me policiar muito nas palavras, no que vou dizer, já para não magoar a outra parte, né? E aí era uma situação de uma pessoa que teve a criança estava correndo na rua e a pessoa tinha jogado, as crianças estavam fazendo barulho, a pessoa jogou água nas crianças, né? E quando ela chegou, ela pegou as crianças, já era um pouco tarde, meio que 10, 11 horas da noite, mais ou menos, e ela levou as crianças para casa e a vizinha chamou ela de vagabunda. Porque você é uma vagabunda, desocupada, esses meninos ficam na rua fazendo baderna e tal. Então, aquela palavra vagabunda foi uma afronta para aquela outra pessoa. E aí ela veio até o judiciário para dizer, olha, para dizer para aquela senhora que no momento elas não tiveram um diálogo, né? Talvez o calor da emoção. Então ela se dirigiu à delegacia e ela prestou um boletim e veio esse termo circunstanciado para a gente. E ela queria que aquela senhora soubesse que ela não era vagabunda, porque ela levantava às 5 horas da manhã para preparar o café dos sobrinhos, que os pais, ela não tinha mais pais,
a moça não tinha mais pais, os pais haviam falecido, e os pais das duas crianças haviam falecido em um acidente. E ela tomava de conta dessas crianças, dos sobrinhos. E aí ela disse que ela não era vagabunda. Ela acordava às 5 horas da manhã para preparar o café da manhã, as crianças para levar até a escola. E ela levava as crianças à escola, ela ia trabalhar no horário do almoço, ela saía, levava as crianças para casa, dava comida àquelas crianças, à tarde eles iam para a aula de reforço, ela ia trabalhar. E à noite um vizinho olhava aquelas crianças para que ela pudesse ir para a faculdade. Então ela não era vagabunda, ela era uma pessoa que ela era ocupada e que aquela palavra tinha doído muito nela. Não era o fato dela ter pego água e ter jogado nas crianças. O que doeu nela foi aquela palavra. Então, quando ela chegou, e o sentimento dela, e ela me dizia isso chorando, né? E a outra senhora se assustou, porque ela achava que estava lá por causa da água, porque ela tinha jogado água nas crianças. E não era por uma palavra que ela tinha dito num calor da emoção. Ela chamou. E aí ela começou a conversar e ela se desculpou, né? E foi legal porque elas se desculparam, deram as mãos, se abraçaram e ela entendeu que ela tinha dito aquela palavra em um momento que não era para ter dito, mas é porque ela estava movida por muita raiva. E aí eu vou fazer aquela conotação que sempre faço com eles. Eu tenho que aprender a lidar com os meus sentimentos, porque eu não posso descontar em você a minha raiva, né? Eu tenho que... E aí vai possibilitando isso, vai possibilitando esse diálogo. Então, a conciliação, ela traz isso também, né? Ela traz esse contexto dessa conversa, desse apaziguamento, desse, como eu digo, lá é uma casinha e quando chega lá é um incêndio, mas do incêndio lá é só a fumaça. E eu tenho que tentar entender aonde ocorreu o incêndio. Porque se eu trabalhar só a fumaça, se eu apagar só a fumaça, o incêndio não foi sanado. Então eu busco muito esse meio, eu busco muito esse mecanismo de tentar sanar. Excelente trabalho aqui na questão, e nesse caso esse exemplo também muito importantíssimo que trouxe para nós, porque como a gente falou desde o primeiro bloco, o magistrado poderia dar uma sentença, uma condenação para essa primeira senhora, mas o conflito iria permanecer, a mágoa iria permanecer e nós acreditamos, doutora Paula, que lá na frente poderia gerar novos conflitos. Sem dúvidas, sem dúvidas. O perdão é muito importante, na conciliação, se colocar, se projetar no outro. Aquela senhora se identificou, né? Viu que estava errada, se abraçaram e a gente percebe a importância e a relevância desse Instituto da Conciliação. Então, no próximo bloco, vamos falar sobre o Sejusc, que é um órgão do Poder Judiciário que ganhou uma relevância muito grande com o novo CPC. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco da nossa conversa com a doutora Paula Roberta, assistente jurídica, né, judiciária aqui do Gabinete do Juizado Especial Criminal da Comarca de Mossoró. Agora, nesse bloco, vamos falar sobre um órgão, né, muito importante, ganhou uma nova roupagem, novos investimentos a partir do CPC 2016, que é o Sejusc. Fala aí, doutora Paula, do que se trata. Tem muita pessoa que é da área, já conhece. Mas nós temos uma audiência bem diversa, essa pode nos ajudar a definir esse importante órgão. O Sejusc é um centro, né, judiciário e ele concentra todas as audiências. As outras varas enviam audiência para o centro e ele realiza a audiência. Então, o Sejusc tem pauta simultânea de 4, 5 salas em um momento só. Está acontecendo várias audiências ali com conciliadores, com mediadores e tem um fluxo muito bacana e tem um índice de acordo muito grande, né? Então, o Sejusc veio com uma roupagem nova, como o senhor mencionou. O daqui já existia antes, né, da nova lei. E aí ele veio com essa roupagem
E ele está abrangendo muita coisa. No Sejusc nós temos pautões como o DPVAT, né? Vamos ter um pautão agora do BNDES também. Então lá tem audiência o dia inteiro, de manhã e tarde, e o fluxo é muito grande, é muito útil. O pessoal de casa tem uma ideia, né? Antes, todas as varas tinham a sua pauta de conciliação própria, né, realizavam suas audiências nas suas próprias varas. Hoje, com a criação dos Sejusc, o núcleo que realiza essas audiências. A vara agenda, de acordo com a pauta do Sejusc, e é remetido para lá. Hoje o Sejusc tem em média, salvo engano, são 40 estagiários conciliadores. 40 estagiários? Salvo engano, é essa média. Eu não sei, porque agora formou alguns já estavam finalizando, estavam saindo, e aí eu não sei ao certo o número, mas mediadores eu sei que são 16, né? Ao todo são 16 mediadores. Tem uma turma que está em formação, eu e André, que somos da primeira turma de mediadores, né? De 2014, e aí agora tem uma turma com 16 mediadores. Pronto, doutora, assim, nos ajuda a definir aqui mediador de conciliador, qual a diferença? O mediador, ele é tido como um facilitador, né? Eu ainda sou meio que, às vezes não, peraí, deixa eu ver aqui onde é que eu vou, né? O conciliador, ele tem mais uma flexibilidade. O conciliador ajuda as partes a chegarem em um acordo. O conciliador, ele pode propor, né? E o mediador não. O mediador, ele vai auxiliar aquelas partes a chegarem a um denominador comum. A mediação, ela é um procedimento que ela é voluntária, né? Ambas as partes têm que ter o interesse em participar. Se eu disser, não, eu não tenho interesse numa mediação, então aquela mediação não vai, porque ela é um procedimento que ela é voluntário e as partes têm que concordarem, né? E na mediação, o facilitador, a mediação, você vai me dizer, ela é única? Não, não é. Tem mediações que vai durar 2, 3, 4, 5, 10 sessões, né? Porque ele vai trabalhando de uma forma diferente, ele vai mais lento, ele tem um horário. Na mediação nós temos a escuta individual, né? Estabelece um tempo, eu vou passar aqui meia hora, nós vamos conversar aqui meia hora com o doutor Narzeu, eu vou conversar aqui meia hora com a Paula, então tem umas escutas individuais e tal, então tem todo um contexto, ele vai trabalhando de uma forma, mas sempre sem sobressair a proposta do mediador. O mediador, ele vai estar lá para facilitar um diálogo e para reenquadrar as questões trazidas pelas partes, né? A forma de falar, vai sempre questionar, deixa eu ver se eu entendi, o senhor está... Então, ele vai trabalhar um reenquadramento. E na mediação, não. Na conciliação, não. Na conciliação, eu tenho mais uma flexibilidade de expor e de perguntar e de questionar, né? E na mediação, eu vou buscar aquelas palavras X. Paula, aproveite aqui o momento para falar quem é a equipe do Sejusc. Você citou André, é uma pessoa muito competente. Conheço o André, acho que uma das primeiras audiências minha na vara de família foi com o André. André é um cara fantástico, né? Era da família e foi para o Sejusc para substituir a Ana Joelma, que está de licença maternidade. É meu parceiro de mediação, é meu companheiro realmente de estudos e de dúvidas e de questões. Estava comigo na primeira turma, né? Nós somos a primeira turma, nós participamos agora das mediações da UE pela Fundação FGV, em parceria com o tribunal. E participamos também, eu costumo dizer, reciclagem é um nome muito, né, assim... É como se algo tivesse errado e precisasse, né? Nós fomos agora, recentemente, em maio, nós participamos de uma atualização que o CNJ pede, essa atualização para os mediadores mais antigos. Eu brincava muito com ele porque eu liguei para ele, André, é o seguinte, nós fomos convocados, nós temos que estar em Natal todos os sábados. Lá, meu Deus do céu, eu estou de férias, você tem nadinha.
a gente vai no sábado, e aí nós íamos no sábado, 4 horas da manhã, mas André é um parceiro incrível, é um cara que nasceu para conciliar, para mediar, ele consegue gerir, é meu parceiro de audiência, porque na mediação você tem que ter um mediador e o co-mediador. Ah, mesmo. E os observadores. Então a mediação ela funciona com um mediador, um co-mediador e 2 observadores. Muito bem. E os observadores, eles vão passar para a gente um feedback daquilo que a gente acabou esquecendo lá no meio, que a gente se perdeu, ou que a gente se sobressaiu um pouquinho o conciliador e quis ali impor algo. Na realidade não seria impor, mas seria trazer uma questão, ou então reenquadrar num momento não adequado. Então, os observadores ficam para nos dar esse feedback, aonde nós esquecemos de falar, aonde nós poderíamos ter entrado com uma ferramenta tal, ou uma inversão de valor, ou um reenquadramento da situação. Então, ele hoje está na conciliação, está no Sejusc, né? É o chefe de lá em substituição, o juiz coordenador Dr. Breno, e ele está lá dando show, né? Está lá, inclusive hoje ele deve ter lá uma pauta de audiência. Quem é o restante da equipe, além de você, André? Olha, tem tanta gente que eu não vou citar nome porque eu vou acabar esquecendo o nome do pessoal. Eu vou acabar esquecendo, mas mediadores, como eu falei para você, são 16 que estão em formação, né? Então nós temos um colega que é de Minas, Frank, que ele era do cartório de Serra do Mel, tem um cartório, aí passou no foi chamado do cartório da Bahia, mas aí ele sempre vem, ele passa normalmente uma semana aqui com a gente mediando, ele sempre disponibiliza a cada 2 meses uma semana, e aí ele vem para cá, ele vem mediar, e tem Maria que vem de Panguaçu, tem Missivan que vem de Campo Grande, tem Jander que vem de Upanema. Então, assim, a turma de mediadores é uma turma de várias, tem uma que é composta por comarcas aqui ao nosso redor, nós temos 2 colegas em Areia Branca, então eles estão sempre aqui nos dando suporte, nós estamos indo às comarcas dando suporte, nós realizamos agora em Areia Branca, setembro e outubro, foram 2 meses, nós tínhamos em média em uma semana 26 mediações, então estávamos indo com uma equipe para Areia Branca para fazer mediações nos processos mais antigos, né, aqueles mais complexos, e teve um índice muito bom, foi muito prazeroso, e nós contamos com o apoio deles, tem a Sara também, então assim, tem muita gente, se eu for citar o nome do pessoal eu vou acabar sendo injusta porque eu vou esquecer, assim. No caso, o mediador não pode ser estudante de direito, tem que ser vinculado ao tribunal, é isso? Eu entendi errado? Não, o mediador, na realidade, um dos pré-requisitos que eles pedem é que tenha uma formação jurídica. Ou uma formação, não importa se ela é jurídica, ou é tanto que no núcleo tem estagiários de psicologia. Né? Lá no Sejusc eles têm estagiários de psicologia, nós temos a Isadora também, tem a Herbênia, tem a Olga, tem a Ana Silas, que são psicólogas em formação e que estão lá, estão conosco para nos auxiliar nas mediações. Interessante, essa interdisciplinaridade é importantíssimo. Muito, muito, porque aí a gente acaba tendo a visão, o mecanismo, as ferramentas. É muito bacana essa possibilidade, essa oportunidade. Você fala psicologia, mas serviço social também acho que agregaria. Também tem. Também tem o pessoal de psicologia. Deixa eu ver quem mais. Tem psicologia, tem pedagogia, tem serviço social. Eu acho que são esses. Não me lembro do restante, porque é muita gente, é muita coisa. Então, estamos aqui com a doutora Paula Roberta, ela é assistente de gabinete do Juizado Especial Criminal, atua também no Sejusc, junto com o André e seus colegas, como mediadores, conciliadores. Então, no próximo bloco, vamos encerrando, já estamos se aproximando do fim, mas não podemos deixar de falar da Semana Nacional de Conciliação, a 10ª semana, é isso? A 12ª. 12ª? Vamos nos atualizando e no próximo bloco não perca essas tão importantes informações. Eu acho que até o público de casa também pode, você que tem causa na justiça, também vai poder participar. Então, voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. O programa de hoje foi sobre mediação e conciliação com a doutora Paula Roberta, assistente de gabinete do Juizado Especial Criminal aqui da comarca de Mossoró. Para você que perdeu o programa, chegou agora, saiba que reprisamos os programas às quintas-feiras, às 10 horas da manhã e também nas segundas, às 20 horas da noite, na nossa querida TV AD Mossoró. Também jogamos semanalmente nossos vídeos nas nossas redes sociais e também no YouTube. Se for no canal da TV AD no YouTube, tem cerca de quase 70 vídeos, doutora Paula, de todos os nossos programas nesses 2 anos que nós estamos à frente. Pessoas relevantes aqui na cidade, doutor Paulo Maia já esteve aqui, doutor Evaldo, doutor Edino, promotor de justiça, professores universitários, semanalmente trazendo uma pauta de qualidade, de interesse social e jurídico relevante para toda a sociedade. E no caso específico, doutora Paula, nacionalmente, né, se fazem essa semana, como a gente falou, Nacional de Conciliação, corrigindo aqui, a 12ª Semana Nacional de Conciliação. O que você pode nos falar desse evento, as datas, como é que o pessoal de casa que tem causas, né, pode participar? A Semana Nacional de Conciliação ela foi criada pelo CNJ em 2006, né? A primeira edição dela foi em 2006. Eu participo desde 2007. Primeira vez que eu fui na sala de audiência foi engraçado, porque foi na Semana Nacional. Antes era só um dia. E aí depois foi modificando e foi tendo um fluxo muito bacana, porque acabou concentrando, devido ao déficit de servidores e de conciliadores, né? Tinha um déficit para a realização de audiências, né? Então, de lá para cá ela vem se aprimorando. E é uma semana que ela ocorre no Brasil inteiro, né? Todos os tribunais utilizam essa prática da Semana Nacional de Conciliação. Eu acho que no Rio de Janeiro, foi na Bahia, eles já anteciparam, já deram início, já largada, já começaram já. Eles têm até uma música que incentiva as pessoas a irem conciliar. Aqui no nosso estado, tem um linkzinho na página do tribunal, e qualquer pessoa que tenha um processo cível, ou de família, ou juizado cível, ela pode pedir a inclusão, se o processo dela não tiver sido selecionado, né, ela pode pedir, e aí a secretaria vai intimar daquele processo, o tribunal vai repassar, vai encaixar esse processo nessas pautas. É agora, no final do mês? É agora, ela tem início de 27 de novembro a 1º de dezembro. É uma semana inteira dedicada só à conciliação. Só à conciliação. Muito bem, então você em casa, no caso do site do tribunal, é o TJRN. www.tjrn.juiz.br, e tem um linkzinho lá, Conciliar é Legal. Tem uma campanhazinha e tá lá bem exposto. Então você vai clicar lá e você solicita, informa a vara onde está seu processo, informa os dados lá direitinho, e ele já vai direto para o núcleo, e o núcleo no PEMEC vai repassar isso para a gente. Vou pedir, no caso a produção, colocar o link aqui do tribunal para facilitar. Doutora Paula, vamos já para as considerações finais, mas muitos estudantes de Direito, e como a senhora mesmo falou, até estudantes de outras graduações estão nos assistindo. Como eles podem ser conciliadores, participar de mediação? Como é que eles podem? É através de concurso ou pode ser voluntário mesmo? O tribunal hoje, a cada 2 anos, lança uma prova para conciliadores, né? Hoje tem um estágio especificamente para conciliador, né? Tem lá a prova, é através de prova, né? Na minha época não era, então eu estou na conciliação aí já, né? Mas hoje tem uma prova para estágio, e tem lá, né? Psicologia, administração, recursos humanos, informática, serviço social. Tem várias áreas de atuação, então o tribunal está sempre promovendo esse concurso para estagiário.
Então o pessoal tem que ficar ligado no site do tribunal, que esses editais saem e eles têm que observar as datas das provas. Tem as datas das provas e tem o local, né? Normalmente Mossoró, Caicó, acho que Pau dos Ferros também realizam provas também, as provas também podem ser aplicadas lá. E Natal, né? Acho que são esses os locais de aplicação das provas, né? Mossoró também. E tem um número bem elevado, tem um número muito elevado e tem um fluxo muito bacana. Tanto que nós temos um núcleo que ele é composto por estagiários, com exceção de André, que é servidor lá, lotado, os demais são todos estagiários. Estágio voluntário, vocês recebem? Sim, recebemos o estagiário voluntário, né, nas varas. E aí cada vara tem o seu critério. Não sei lhe dizer quais são, eles estabelecem os critérios lá direitinho e aí se você se enquadrar, estão recebendo. E é muito bacana, né? Eu fui estagiária voluntária, né? Comecei como voluntária, finalizei como voluntária, né? Quando o Dr. Paulo retornou para a comarca, que ele estava afastado porque estava na corregedoria, com o período dele na corregedoria, faltavam 4 processos para 2000, né? Para fechar o nosso acervo. E aí ele, como é que nós vamos organizar aqui? Então a gente conversando e ele muito prático, chegamos à conclusão de que poderíamos tentar audiência de conciliação naqueles processos que eram condicionados à representação. Então eu voltei novamente como conciliadora para dar suporte para ele e aí passei 1 ano com ele, né, nessas audiências. Foi quando surgiu o Justiça Urgente, de autoria dele, que as partes iam na delegacia e com menos de 10 dias, de 15 dias, esse processo estava lá para que fosse realizado. Então, toda sexta-feira eu tinha uma pauta dedicada ao Justiça Urgente. As partes vão na delegacia e a delegacia faz aquele TCO e encaminham para a gente, né? Às vezes tinha duração de 1 dia, às vezes as partes iam na delegacia e aí os delegados ligavam, há a possibilidade de ser realizada essa audiência hoje, então vou encaminhar para aí. Então, o processo já chegava, às vezes ele tinha duração de 10 dias. E aí eu fui ficando como voluntária. Então, eu passei 1 ano ainda como conciliadora voluntária. A senhora falou de projetos importantíssimos. Tem o Devolver para Reparar também? Tem o Devolver para Reparar. Tem o Devolver para Reparar, que é um projeto também idealizado por Dr. Paulo, né, na época que ele estava na coordenação dos juizados. E o Devolver para Reparar, ele devolve para a sociedade aquela prestação que foi paga por alguém que cometeu alguma infração nas ações que são incondicionadas à representação, né? Então, naquelas ações do desacato, tá dirigindo sem a devida autorização. Então, o Ministério Público envia uma proposta para aquela parte que é condicionada ou a prestação de serviço à comunidade ou a prestação pecuniária. E esse dinheiro ele vai para uma conta única e a cada ano o Dr. Paulo lança um edital, é lançado um edital, não só, né, ele lança um edital e nesse edital tem lá dizendo quais as instituições, né, toda instituição que tenha um serviço relevante para a comunidade, eles podem. Já foram beneficiadas, eu acho que mais de 20 instituições, não sei o número preciso, 26 mais ou menos, desde que foi implantado o Devolver para Reparar aqui. E muitos foram beneficiados, as delegacias foram beneficiadas, né? O Albem foi beneficiado, a APAI, deixa eu ver outros órgãos também. Então, eu acho que o Albem, a APAI... O Lar do Idoso... O Lar do Idoso, ele não apresentou um projeto, porque o que é que acontece nesses projetos, né? É lançado um edital e tem lá dizendo em quais critérios... Entendo. Quais critérios você vai escrever. Então, todos os anos nós convidamos todas as instituições, né? O Lar do Idoso, o Hospital com Câncer, o Lar da Criança Pobre, todos outros. Então, tem uma divulgação muito grande. É uma resolução e é um provimento do
tem uma resolução do CNJ e tem um provimento do tribunal que determina que esse dinheiro tenha uma conta, né? Cada juiz, no caso, no juizado criminal, que agora será distribuída entre esses 4, né? Tem uma conta, tem um processo administrativo, tem uma conta que é vinculada a esses processos e esse dinheiro vai todo para lá. Eles apresentam o projeto e, estando de acordo, é liberado para eles um valor, eles vão apresentar a nota fiscal, vão dizer como vai ser gasto, e aí o controle interno do tribunal faz a vistoria e vai fiscalizando. Então tem um valor muito relevante para a sociedade. Doutora Paula Roberta, em nome da TVAD, de toda a equipe, pastor Wender, irmão Adriano Freitas, o meu muito obrigado e fica aberta as considerações finais. Bom, eu sou quem agradeço a oportunidade por estar participando desse espaço. Muito bem, falamos aqui sobre conciliação, sobre mediação, institutos importantíssimos, relevantes aqui para o direito, para a sociedade, para desafogar o judiciário. Então, são algo que deve ser participar da cultura também jurídica. Sim. E da sociedade. Tem que ter esse reflexo, tem que ter esse feedback. Eu, doutora Paula, eu fui estagiário do tribunal e fui direto para o gabinete. Eu não passei por essas etapas. E até hoje eu sinto que eu não tenho essa cultura da conciliação, não faz parte de mim. Eu terminei a graduação em 2007, não tinha essa relevância. E no caso, e como eu também, como estagiário, também não tive esse acesso. Mas acredito que hoje as próprias faculdades têm núcleos de conciliação, estão participando já dessa cultura, nova cultura de pacificação social. A UFESA tem um núcleo que é fantástico de conciliação, que o professor Albens está à frente, e é muito bacana lá o núcleo deles, né? A UERN também tem. Eu acho que a UNP também tem, e eles têm mediadores também em formação, eles têm conciliadores, né? A UFESA também tem um outro projeto muito bacana que já é o Justiça Restaurativa, que é uma modalidade nova que está sendo trazida para a Justiça, né, agora, que possibilita o ofensor a uma conversa com a vítima, né? Então, ele já traz uma outra moldura, então a Justiça está sempre buscando. É uma pena o senhor não ter participado, né, dessas audiências. Participa hoje como advogado, né? É uma cultura, eu costumo dizer que é cultural mesmo. Hoje em dia, uma sentença é algo que nem sempre eu vou sair satisfeita, né? Porque não foi suprido lá o meu ego, lá a minha situação. Mas a conciliação, ela está aí, e ela é para ser vivida assim também como a mediação, né? Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito e hoje o assunto é muito relevante, importantíssimo, que é conciliação e mediação. Para tanto, convidamos a doutora Paula Roberta, assistente de gabinete do Juizado Especial Criminal da Comarca de Mossoró. Então não sai daí, voltamos já. Muito bem, estamos de volta. Primeiro bloco da nossa conversa com a doutora Paula Roberta, assistente de gabinete do Juizado Especial Criminal, para falar sobre um assunto muito relevante, que é a questão da mediação e conciliação. Então, você que é estudante de direito, você que é profissional liberal, dona de casa, é um assunto muito relevante que está na pauta do judiciário, questão da pacificação. Mas, doutora Paula, primeiro bloco, a gente conhece o entrevistado, né? Tenta conhecer, situar, né? Contextualizar.
E a senhora é egressa de qual instituição, de qual faculdade? Bom dia a todos. Eu sou egressa da UNP. Eu me formei na UNP, na turma de 2012. 2012. É. Muito bem. Doutora Paula, e questão de graduação, a senhora voltou para a academia? Voltei. Eu costumo dizer que eu sou uma eterna estudante, né? Eu sou pós-graduada em perícia forense pela Faculdade Ateneu.